Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo. Eu quero compartilhar com você alguns princípios importantíssimos que podem transformar o seu dia, podem te ajudar a conquistar o objetivo, metas, aquilo que você tem buscado diante de Deus para a sua vida cotidiana, para a sua vida familiar, vida ministerial, não importa qual seja a área. Princípios bíblicos são fundamentados, têm fundamentos sólidos e servem para todas as áreas da vida. E o tema do meu vídeo hoje é eliminando as distrações. Meu nome é Diego Santos, se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora aí e me diz nos comentários aquilo que foi importante para você, se esse vídeo fez algum sentido, tá bom? Eliminando as distrações. Nosso texto base de hoje é Neemias capítulo 6, versículo 3. E nesse contexto nós sabemos que o livro de Neemias foi escrito em um período onde o povo de Israel havia tido toda a sua história marcada por grande dor. Eles haviam sido levados cativos para a Babilônia. E depois de certo tempo, depois da libertação, tudo estava em ruínas. E Neemias estava no palácio trabalhando para o rei. Neemias ele corre um risco muito grande, porque ele era copeiro do rei, mas antes ele nunca havia se apresentado diante do rei com uma cara triste, um semblante desfalecido. E quando ele chega assim diante do rei, o rei olha para ele e fala assim: isso aí deve ser amargura de coração, porque não é possível. Ele nunca chegou diante de mim com essa cara de tristeza. E isso aqui eu aprendo com Neemias, que Neemias ele era tão comprometido, mas tão comprometido que não era qualquer coisa que roubava o seu sorriso. Não é qualquer coisa que tira a capacidade de olhar a vida por uma ótica melhor. Ele estava entristecido porque os muros da sua cidade, os muros da cidade do seu povo estavam ali destruídos, queimados. E ele sente no coração uma missão importante, que ele deveria reconstruir esses muros. E o nosso texto-chave de hoje está lá em Neemias capítulo 6, versículo 3. Nesse texto, Neemias ele responde aos seus opositores, porque ele está agora reconstruindo os muros. O texto diz que ele eliminou as brechas, eles estão reconstruindo em tempo recorde, eles estão fazendo ali, ele ganha cartas, ele consegue o material, o povo está empenhado. Lá no capítulo 4 fala que o povo está empenhado, com a mão na obra, trabalhando muito, fazendo com excelência. E os resultados estão começando a aparecer. Só que toda vez que alguém consegue fazer algo em tempo recorde, consegue se destacar em alguma coisa, virão as distrações. E 3 homens, Sambalate, Tobias e Gesem, se levantam para tentar distrair Neemias da boa obra que ele havia começado. E eles vêm 5 vezes falando para ele: você está edificando aí, mas desce daí, vem conversar com a gente, vem trocar uma ideia, desce aí do nível que você está de reconstrução, de olhar para o futuro, de construir uma história, de batalhar com foco. Sai disso e desce aqui para o nosso nível para a gente bater papo, para a gente conversar. Sabia que existem momentos na nossa vida que nós precisamos nos posicionar e vai ter algumas pessoas que você vai ter que parar de ouvir. Vai ter algumas pessoas que você vai ter que parar de caminhar com elas. Vai ter algumas pessoas que você vai ter que dar mais distância delas. Por quê? Aquilo que você fala, aquilo que você ouve, aquilo que você pensa, aquilo que você projeta não está alinhado com aquilo que ele pensa. Porque a intenção desses 3 era distrair Neemias e fazer-lhe o mal, tirando a visão dele que era do alto, colocando ele num nível, numa visão muito baixa. Então, diante disso, eu coloquei aqui 4 pontos que precisamos ter em mente para eliminar as distrações, para não perder o foco no meio daquilo que estamos fazendo. A primeira delas é o porquê. Por que você faz o que faz? Neemias tinha um foco, ele tinha um porquê. Ele precisava fazer aquilo para que o povo tivesse maior segurança, porque uma cidade sem muros, ela é insegura. Ele fez aquilo para que o povo pudesse reconstruir a sua história. Porque uma cidade com muros, você consegue construir algo, você consegue criar agora um novo cenário econômico, você consegue agora reconstruir casas, você consegue agora pensar em construir uma história. Então há uma motivação. Neemias não está querendo fazer aquilo para aparecer ou para querer dizer que ele sabe ou que ele é alguma coisa. Não, o foco dele é ajudar o seu povo. O foco dele é fazer com que a cidade venha a ser reconstruída, para histórias serem reconstruídas. E ele viu que mesmo sendo copeiro do rei, ele conseguia se Deus fosse com ele. Segundo ponto é
Para quem? E também está interligado com a primeira pergunta. Para quem? Aquilo que você faz gera um resultado para quem? Aquilo que você executa faz o bem para quem? Se esse para quem é só para você mesmo, sinto lhe dizer, mas o seu propósito está muito fraco e egoísta. Porque todo propósito, todo objetivo tem o foco de transformar a vida de pessoas. Se eu canto, é para alcançar pessoas. Se eu prego, é para que pessoas sejam alcançadas. Se eu tenho uma empresa, é para que pessoas que estão ao meu redor, quer sejam funcionários, fornecedores, vejam o Evangelho de Cristo sendo cumprido em mim através das minhas atitudes. Tudo aquilo que eu faço tem que ser para a glória do Senhor. Como que eu impacto a vida das pessoas? Como que eu gero soluções para a vida delas? Neemias está gerando soluções para aquele povo. Ele está gerando soluções para que as pessoas possam viver melhor. Ele não está focando em si mesmo. Aquilo que ele faz gera resultados para ajudar a vida de outras pessoas. Então esse para quem precisa ser muito forte para você conseguir eliminar as distrações. Porque quando você sabe por que está fazendo e para quem está fazendo, isso te dá um foco principal. Nada do que vier diferente disso te faz sair da sua posição. Terceiro ponto são fatores internos. Por que os fatores internos importam? Fatores internos como disciplina, autoconhecimento, você saber naquilo que você é bom, você saber naquilo que você não é tão bom, isso faz com que você invista mais nisso, melhore isso para fortalecer a sua visão de propósito, a sua visão de mundo, por que você faz o que faz, você olhar para si mesmo, porque tem muitas pessoas que se distraem olhando para os outros, olhando para o que o outro faz, pela falta de capacidade do outro, é olhar a trave do olho do outro. Isso não gera desenvolvimento em nós, isso gera distrações. Se você parar para pensar, as redes sociais, elas são um ambiente gigante para você se distrair, porque você vai lá de repente para ver uma coisa e você se distrai com a vida do outro, com a vida do outro, a vida do outro, e assim você vai indo, rolando, e se você não tomar cuidado, você perde o dia inteiro nas redes sociais, olhando os outros. Então, existem fatores internos que precisam ser trabalhados. Eu preciso olhar para dentro de mim, o que eu sou bom, o que eu consigo, o que eu não consigo fazer tão bem, porque eu estou alinhando a minha vida, alinhando os meus passos com visão de futuro, com visão de propósito, com visão daquilo que eu fui chamado para fazer. Agora, existem fatores externos. O que são fatores externos? São aqueles que eu não controlo. São coisas que acontecem no meio do caminho que, se eu não tomar cuidado, eu me apego àquilo e acabo não prosseguindo para o meu objetivo. Por exemplo, se eu estou focado em executar, assim como Neemias, eu estou focado em construir os muros, estou focado em tapar as brechas, eu estou focado em construir uma história diferente, eu não posso parar para ficar ouvindo comentários de quem não está construindo nada. Isso até parece clichê, mas na verdade é o que mais acontece. Muita gente fica triste na jornada porque para ouvir colegas, amigos, parentes que não conseguiram alcançar algo que você está almejando, que você está buscando. Antes de Neemias, ninguém tinha tentado fazer o que Neemias tentou. Ninguém tinha ousado fazer o que Neemias estava ousando fazer. Então, existem 3 pessoas aqui que aparecem no cenário do texto que eu falei agora há pouco, que eles tentam tirar Neemias da posição dele, ou seja, você está subindo numa altura que a gente não subiu. Então, eu me incomodo de te ver bem. Tem pessoas que ficam incomodadas com você, não é nem tanto pelos seus defeitos, mas sim pelas suas qualidades. Você leva pancada, mas continua de pé. Você enfrenta dificuldades, mas continua lutando. Você já teve tanta porta fechada na cara, mas mesmo assim você não desistiu. Então tem gente que se incomoda por essa resiliência, essa força que Deus coloca em você. Mas mal sabem eles que essa força não é nata de si mesmo, mas é uma força divina de Deus sendo manifesta sobre você. E sem Deus, nada podemos fazer. Mas existem fatores que são externos, pessoas, situações. Eu não controlo a chuva, eu não controlo o sol,
mas eu controlo o que eu faço com a chuva, se eu vou usar um guarda-chuva ou se eu vou coletar a água da chuva. Isso depende de mim, mas fatores externos, pessoas, emoções dos outros, mas eu consigo lidar com aquilo que faço, com aquilo que recebi, a partir do que fizeram comigo. Eu tenho a opção, peraí, levei uma palavra que não gostaria, uma palavra de desmotivação, ou eu deixo isso entrar no meu coração, um fator externo entrar no interno que sou eu, ou eu simplesmente bloqueio e mantenho a minha visão no porquê estou fazendo, para quem estou fazendo, fortalecendo meus fatores internos, quem eu sou em Deus, a minha identidade, quem eu sou para Ele, porque Ele me escolheu, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, tem propósito, enfim. Eu tenho que estar consciente, ciente daquilo que estou fazendo, para onde estou indo, qual é o meu propósito, qual o meu objetivo, aquilo que Deus me deu a fazer está impactando vidas, vai gerar benefício para a vida das pessoas. Então aquilo que eu faço tem que gerar transformação na vida do outro. Isso é um grande indicativo. Então você precisa se blindar dos fatores externos. Deus nos dá oportunidades, Deus abre portas, mas nós precisamos estar alerta, atentos, porque sempre Neemias se posicionava mantendo foco naquilo que ele precisava fazer e fazia com total excelência. E sempre que ele enfrentava uma batalha, ele sempre clamava a Deus, pedindo força e sabedoria. Então faça o mesmo, aplique isso na sua vida, no seu dia, que com certeza você vai eliminar as distrações. Se isso fez sentido para você, aproveita, coloca nos comentários aqui. E se for mais interessante ainda para você, compartilha com outras pessoas no grupo da família. Quem sabe isso aqui pode ajudar mais alguém e deixar o dia dela mais focado, mais direcionado, para que ela possa ter uma vida cada vez melhor. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.